Eu nunca vou esquecer o momento em que percebi que, para minha própria família, eu nunca passei de um incômodo. Não foi em uma discussão, nem em um desentendimento antigo, foi no Natal. Eu estava com a minha filha, cheia de esperança de finalmente ter um jantar em paz. Mas antes mesmo de entrar, meu pai me olhou nos olhos e disse que a noite seria melhor sem mim, e minha irmã ainda completou que era só para os mais íntimos da família. Eu virei as costas em silêncio, mas o que aconteceu depois daquele momento ninguém da minha família imaginava. A decisão que eu tomei naquela porta, humilhada, mas consciente, desencadeou uma reação que mudou tudo. E pela primeira vez, quem sofreu as consequências não fui eu. Se você acha que já viu histórias de família complicada, ainda não ouviu a minha. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Nunca fui uma pessoa que dependia de datas comemorativas para me sentir parte da família, mas naquele 24 de dezembro, quando estacionei o carro na casa dos meus pais com minha filha, eu ainda acreditava que o espírito de Natal pudesse curar alguma coisa. A rua estava cheia de carros, a casa iluminada, crianças correndo pelo quintal, risadas vindas de dentro. Por um instante, quase me convenci de que eu estava voltando para um lar, até meu pai aparecer na porta. Ele nem esperou que eu tirasse as mãos do volante. Apenas inclinou o corpo, olhou por cima dos óculos e disse com uma frieza cirúrgica, como quem anuncia o cardápio de um restaurante: esse jantar teria sido muito melhor sem você. Senti o ar sumir por um segundo. Minha filha, Lara, que tinha acabado de desencaixar o cinto, ficou paralisada. Antes que eu pudesse responder, minha irmã, Bianca, surgiu atrás dele, segurando uma taça de vinho, com aquele sorriso calculado de quem gosta de deixar claro que tem um lugar privilegiado na hierarquia familiar. Pai tem razão. Hoje é um jantar só para os mais íntimos da família. Ela não falou alto, mas disse o suficiente para todos ao redor ouvirem. Conversas diminuíram, olhares atravessaram o ambiente, e eu tive certeza de que ninguém ali se surpreendeu, era como se todos soubessem previamente que eu não deveria estar ali. Eu, a filha sempre tratada como segunda opção. A que exagerava, sentia demais, falava demais. Bianca deu um gole no vinho como que encerra um assunto, confiante de que eu aceitaria mais uma humilhação e entraria uma hora depois como se nada tivesse acontecido. Lara olhou para mim. Não chorou, não tremeu, não perguntou nada. Apenas disse: "Mãe, vamos embora." Foi aí que percebi que ela já estava mais madura do que eu em alguns aspectos. Eu cresci implorando por migalhas de aceitação, ela, pelo contrário, não admitia ser tratada como alguém que não pertence. Saí do carro em silêncio, peguei a sacola com os presentes, os únicos que eu havia comprado com esforço, e coloquei de volta no porta-malas. Meu pai esperava algum pedido de desculpas, talvez um drama, talvez gritos. Não teve nada. Eu apenas fechei o porta-malas, olhei para Lara e disse: "Vamos." Dirigi de volta para casa em silêncio. A cidade estava cheia de luzes, música, fogos antecipados. Mas dentro de mim, algo se apagou de vez. Não era tristeza, não era raiva. Era uma espécie de reconhecimento, como se finalmente eu enxergasse o óbvio: não importa o quanto eu tentasse, minha presença nunca seria vista como parte da família. Não era suficiente eu ser filha, mãe, mulher, trabalhadora, nada nunca seria suficiente ali. Quando chegamos em casa, decidi que não faria daquele momento um trauma para Lara. Pedi pizza, colocamos música, assistimos a um filme bobo de comédia que ela adorava. Mas, mesmo rindo com ela, uma sensação estranha começou a crescer dentro de mim. Não era vingança. Era clareza. Pela primeira vez, eu enxergava meus pais e minha irmã como realmente eram, e não como eu desejava que fossem. Enquanto Lara dormia, me peguei no celular olhando minha última transferência para Bianca, de R$ 1.300 para cobrir temporariamente o aluguel dela, algo que vinha acontecendo havia meses. Depois as mensagens da minha mãe me pedindo dinheiro emprestado só até o próximo pagamento. As vezes em que cuidei dos problemas deles como se fossem meus. As tentativas, sempre minhas, de consertar algo que não fui eu quem quebrou. E então, eu entendi.
Aquela noite não foi o momento em que perdi minha família. Foi o momento em que finalmente deixei de tentar ser aceita por pessoas que sempre se beneficiaram da minha lealdade enquanto me descartavam quando era conveniente. O jantar de Natal terminou quando eu fechei a porta do carro. A família deles se encerrou quando eu parei de aceitar ser o alvo silencioso. E eles, minha irmã mimada, meu pai controlador e minha mãe que sempre fingiu não ouvir, ainda não faziam ideia do preço que pagariam por aquela frase dita na porta. Porque, naquela noite, eu não saí derrotada. Eu saí desperta. No dia seguinte, acordei antes de Lara. A claridade batia pela janela e, por um instante, meu corpo agiu no piloto automático. Pensei em mandar mensagem desejando o bom Natal no grupo da família, como fazia todos os anos. A mão chegou a tocar no celular, mas parei. Percebi como aquele gesto era quase um condicionamento, como se eu tivesse sido treinada para manter a paz, mesmo que isso custasse minha dignidade. Deixei o celular na mesa e fui fazer café. Enquanto a água fervia, pensei em Bianca. Sempre foi a favorita. A filha perfeita, a que nunca levantava a voz, a que copiava cada opinião dos meus pais para ganhar aprovação. Eu, por outro lado, era problemática apenas por ter personalidade. Quando ela se formou, meus pais fizeram festa em buffet, filmagem, fotógrafo. Quando eu me formei, minha mãe me deu um perfume e disse para eu não comemorar muito, porque o mundo não é fácil. Desde então, eu carregava a sensação permanente de que tudo que eu fazia era um incômodo. Mas naquele Natal, enquanto mexia o café, algo dentro de mim mudava de forma. Eu não estava triste. Eu não estava implorando para ser aceita. Eu estava cansada, e o cansaço, às vezes, é o que prepara o terreno para as decisões importantes. Quando Lara acordou, sentou-se à mesa com um sorriso leve e perguntou se poderíamos passar a tarde fazendo bolo. Bastou aquilo para eu perceber o quanto ela não precisava de mais ninguém. Ela tinha a mim e eu tinha ela, e, se um dia voltasse a construir uma família, seria a partir disso. Porém, a reação deles não demorou. Às 11 horas da manhã, meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe: "Ficamos tristes com você indo embora ontem. Espero que não tenha entendido mal, não era o momento certo para você chegar." Li a frase 3 vezes. Não era pedido de desculpas. Era justificativa. Como se eu tivesse sido precipitada por sentir dor ao ser humilhada na porta da casa onde eu cresci. Não respondi. Meia hora depois, meu pai enviou outra mensagem: "O jantar era algo íntimo, você deveria ter avisado antes de aparecer. Vamos tentar agir com mais maturidade nas próximas vezes." Eles sempre faziam isso, cometiam algo cruel e depois empurravam a responsabilidade em mim, me tornando culpada até pela própria ofensa. Antes, eu me desgastava tentando provar que eu estava certa. Dessa vez, deixei os dois falando sozinhos. Mas foi a mensagem de Bianca que realmente fechou o ciclo: "Se você tivesse avisado antes, teria evitado esse climão. A gente tem tentado tanto manter a família unida." Respirei fundo. A audácia era quase cômica. Ela humilhou, ela excluiu, e, ainda assim, colocava-se no papel de vítima pacificadora. Eu finalmente entendi que aquela família só funcionava se eu aceitasse ser o problema. E foi nesse momento que eu tomei minha primeira decisão concreta. Abri o aplicativo do banco e busquei as transferências para Bianca. O histórico parecia interminável: R$ 1.300 todo santo mês para ajudar com o aluguel que ela dizia ser temporário. Naquele instante, percebi que eu financiava parte do conforto emocional que ela esfregava na minha cara. Enviei uma única mensagem para ela: "O depósito do aluguel que faço todos os meses será encerrado a partir de janeiro. Organize-se." Não escrevi explicações, não expus motivos, não dei abertura para diálogo. Foram necessários apenas 2 minutos para o celular começar a vibrar. "Camila, pelo amor de Deus, que palhaçada é essa?" dizia o áudio. Não ouvi. Apaguei antes da metade. Logo em seguida vieram mensagens em letras maiúsculas, acusações, pedidos de explicação, mudança repentina de tom para vitimização, exatamente como eu esperava. Ela estava acostumada a me usar. E a frase dita na porta da casa na noite anterior só aconteceu porque ela nunca acreditou que eu fosse reagir.
Por isso, quando a raiva dela se misturou ao desespero, ela fez o que eu sabia que faria: correu para os nossos pais. Meia hora depois, recebi outra mensagem do meu pai: Bianca está arrasada com sua atitude infantil. Não abandone sua irmã em um momento de necessidade. Nesse momento, eu sorri. Não porque estivesse feliz com a situação, mas porque pela primeira vez, eles perceberiam que alguém que sempre serviu simplesmente parou de servir. E, ao contrário do que eles imaginavam, aquilo ali era só o primeiro dominó. Eles ainda não faziam ideia do que estava por vir. Os dias seguintes foram silenciosos demais para serem sinceros. Nem meus pais, nem Bianca mencionaram o que aconteceu novamente, e isso só significava uma coisa: estavam articulando algo. Quando alguém está realmente magoado, fala, confronta, pergunta. Quando fica em silêncio demais, está planejando como recuperar o controle. Eu os conhecia bem o suficiente para saber. Enquanto isso, a vida aqui em casa seguia um ritmo novo. Lara e eu criamos uma rotina leve, cheia de pequenas coisas que nos faziam bem: cozinhar juntas, caminhar no final da tarde, assistir filmes antigos enroladas no sofá. Era como se, pela primeira vez, nossa casa tivesse uma atmosfera livre, sem expectativas externas nos observando. Mas o silêncio acabou rápido. Na segunda-feira, por volta das 10 horas da manhã, recebi uma mensagem inesperada: Camila? Aqui é a Patrícia. Patrícia era prima distante, filha da irmã do meu pai. Não falávamos havia anos. Soube que você está passando por um momento difícil com a família. Se precisar de alguém para conversar, estou aqui. A frase tinha perfume de preocupação, mas gosto de intromissão. Meus pais nunca falavam com Patrícia a menos que precisassem construir narrativa. Sorri sozinha. Era previsível demais, espalhar a preocupação entre parentes como se estivessem lidando com uma filha desequilibrada e não com uma mulher cansada de ser humilhada. Não respondi. À tarde, foi a vez de uma ex-amiga do bairro. Na terça, uma vizinha antiga. Todas com o mesmo discurso ensaiado, todas mencionando minha mãe de alguma forma. Não demorou para eu perceber: estavam tentando montar uma reputação sobre mim. Se eu não cooperava com o papel de filha obediente, então inventariam um roteiro de filha problemática. Mas a queda deles começou quando Bianca me mandou uma mensagem que eu não esperava: preciso falar com você. É urgente. Eu devia ter ignorado, mas a palavra urgente me fez atender. Bianca falou tão rápido que parecia sem ar: eles disseram que vão cortar minha ajuda. Que se eu continuar morando sozinha, estarei escolhendo um estilo de vida ingrato. Engoli a ironia. Meus pais sempre usaram dinheiro como mecanismo de controle: dar quando queriam submissão, retirar quando queriam punição. Então é isso, respondi calmamente. Eles não querem uma filha, querem um soldado. Se você não obedece, vira traidora. Houve silêncio do outro lado. Não era discussão. Parecia revelação. Camila, ela murmurou, quase num sussurro, que eu achava que eles eram assim só com você. Aquela frase ecoou por horas na minha cabeça. Pela primeira vez, Bianca enxergava. Não porque queria, mas porque estava sentindo na pele. E foi ali que as coisas começaram a mudar. No dia seguinte, ela apareceu na minha porta com uma mala pequena. Não trouxe lágrimas, nem discurso emocionado. Só entrou e sentou no sofá. Eles disseram que, se eu quiser continuar tendo qualquer apoio da família, preciso cortar contato com você. Não fiquei chocada. Sabia que aconteceria. Eles não queriam reparar nada, só separar para continuar controlando. E o que você vai fazer? Perguntei. Ela respirou fundo. Acho que eu estou cansada de obedecer. Lara apareceu na sala e ficou tensa por um segundo, depois relaxou quando percebeu que Bianca não estava ali para impor nada. Logo estavam conversando sobre música, decoração, sobre a faculdade que Bianca queria fazer. Pela primeira vez em muito tempo, Bianca parecia humana, sem o escudo de superioridade que meus pais construíram nela. Mas a trégua não durou muito. Na sexta-feira à noite, Bianca recebeu uma ligação no Viva Voz. Era minha mãe.
Se você quer seguir esse caminho, não conte mais com nada da nossa parte, ela disse com uma calma cruel, como se estivesse oferecendo um menu. Você sabe que, longe da família, todo mundo acaba se arrependendo. Bianca estava tremendo. Mãe, eu só quero viver a minha vida. Isso é o que pessoas influenciadas dizem, minha mãe retrucou. Sua irmã tem te enchido de ideias. A família está muito preocupada. Preocupada. A palavra preferida deles quando queriam manipular sem parecer agressivos. Eu tirei o celular do viva voz e encerrei a chamada sem dizer nada. Bianca chorou em silêncio por alguns minutos, e eu apenas esperei. Quando ela finalmente falou, foi num tom baixo, honesto, quase infantil. Eles nunca vão enxergar a gente de verdade, né? Balancei a cabeça. Nunca. Não porque não podem, mas porque não querem. A partir daquele momento, meus pais passaram a me enxergar como ameaça, não porque eu estava afastando Bianca, mas porque Bianca estava saindo da programação deles. Eu sabia que o próximo passo viria, mais cedo ou mais tarde, e que seria ativo, invasivo, e provavelmente sujo. Pessoas que perdem controle raramente entregam a derrota com educação. Mas o que eu não esperava era que, dessa vez, o alvo não seria eu. Seria Lara. E quando tocaram nela, tudo mudou. Lara sempre foi perceptiva, mas naquela semana ela começou a ficar mais quieta. Não era tristeza, era observação. Eu a conhecia bem o suficiente para saber que ela estava juntando peças. Ela nunca esqueceu o que meu pai disse na porta naquela noite. E quando Bianca apareceu de mala, quando as ligações começaram, quando minha mãe tentou bancar a vítima, tudo se encaixou para ela de um jeito que talvez nem para mim tivesse se encaixado ainda. Numa noite de segunda-feira, enquanto jantávamos, Lara largou o garfo devagar e disse: "Vó mandou mensagem." Fiquei parada, esperando. Ela perguntou se eu estou bem. E se você está bem? Disse que está preocupada, que quer me proteger. Eu senti meu estômago girar. E o que você respondeu? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Nada ainda. Ela me olhou como se testasse terreno. Mas eu já sei que ela não está preocupada comigo. Está preocupada em perder você do controle dela. A lucidez da Lara me assustava um pouco às vezes, não porque fosse errada, mas porque era madura demais para a idade. Nenhuma adolescente deveria precisar entender jogos emocionais familiares tão cedo. E, mesmo assim, ela entendia. No dia seguinte, a primeira tentativa direta veio. Me ligaram da escola. A senhora pode vir até aqui? Recebemos uma informação de que Lara poderia estar passando por algum tipo de estresse doméstico. A frase entrou gelada na minha pele. Quem fez a denúncia? A diretora hesitou. Uma parente próxima. Disse estar preocupada. Eu sabia exatamente quem era. Minha mãe havia decidido que, já que eu não lhes servia mais, poderiam usar minha filha como ponto de pressão, porque, se criassem uma sombra de dúvida sobre minha capacidade como mãe, talvez eu voltasse correndo para provar que estava tudo bem. Mas não dessa vez. Fui à escola imediatamente. Lara estava séria, sentada numa cadeira da secretaria. A diretora nos levou para uma sala reservada. Estamos apenas cumprindo o protocolo, disse ela, visivelmente desconfortável. A denúncia dizia que a senhora tem isolado a Lara da família e que isso estaria afetando emocionalmente a adolescente. A denúncia. Era isso. Não uma preocupação. Era um ataque. Respirei fundo antes de responder. Diretora, com todo respeito, minha filha não está isolada. Ela apenas não está sendo exposta a pessoas que a humilharam na noite de Natal. Ela presenciou tudo. Não é alienação, é proteção. A diretora olhou para Lara, pedindo confirmação. Eu não quero contato com eles, Lara respondeu. Eles não gostam da minha mãe. Eu vi. Não quero ir lá. Não quero eles perto. A diretora concordou devagar. Não havia sinal de negligência, tristeza ou insegurança em Lara. Pelo contrário, era firme, segura, consciente.
Quando saímos da sala, porém, Lara segurou meu braço com força. Eles estão tentando fazer você parecer a vilã, né? Estão. Eles vão parar? Eu abaixei para olhar nos olhos dela. Só quando perceberem que não tem poder nenhum sobre nós. Quando voltamos para casa, Bianca estava no sofá com o notebook no colo e olhou para nós com preocupação imediata. Contei o que aconteceu. No início ela ficou muda, depois levantou e começou a andar pela sala sem parar. Eles passaram do limite, ela dizia. Isso é doença. Isso é obsessão. Eu não respondi. A verdade é que eu estava calma, mas não porque aquilo não me afetava. Era porque eu finalmente enxergava o padrão por inteiro. Eles não amavam. Eles possuíam. Lara não era neta, era moeda. Eu não era filha, era ferramenta. Bianca não era irmã, era troféu. E agora que as peças estavam se deslocando do lugar onde eles sempre as colocaram, eles estavam surtando. 2 dias depois, recebemos a visita que eu temia. Não avisaram. Não tocaram antes. Apenas bateram no portão até que eu aparecesse. Meu pai, minha mãe, que imóveis, rígidos, com uma expressão construída, treinada, como se fossem protagonistas de uma novela dramática. Precisamos conversar, meu pai disse. Não é um bom momento, respondi. É sim. Sempre é quando se trata de família. A velha frase. Aquela usada para fazer qualquer dor parecer drama, qualquer limite parecer grosseria, qualquer abuso parecer preocupação. Não abri o portão. Não vou conversar aqui, que eu disse com firmeza. Minha mãe deu um passo à frente, segurando a bolsa contra o peito como se estivesse sofrendo. Camila, você está acabando com a nossa família. Você sempre teve problemas emocionais e agora está contaminando a Lara. Ela não tem culpa. Deixe ela nos ver. Deixe ela conviver com quem ama. A frase saiu como lâmina. Quem ama? Como se amor fosse sinônimo de posse. Dei um passo para trás e falei sem elevar o tom. Vocês não podem mais usar minha filha como escudo emocional. O que aconteceu no Natal tem consequência. Vocês não vão pisar nela como pisaram em mim. Meu pai, sentindo que a conversa escapava das mãos dele, veio com a carta dramática final. Camila, você está colocando essa criança contra a família. Isso é alienação parental. Aquilo não me fez tremer. Me fez rir. E eu ri. Na cara deles. Porque pela primeira vez, eu via que eles estavam desesperados, não porque me amavam, mas porque estavam perdendo uma história que escreveram sobre nós durante anos. Eles foram embora batendo o portão. Eu sabia, não recuariam. Não aceitariam. Voltariam de outra forma. E Bianca, agora dentro de casa, não era mais aliada deles, era prova viva de que eles estavam perdendo o controle. E eu estava certa. A resposta deles viria, e seria ainda mais suja do que antes. Mas a diferença agora era simples, dessa vez, eu estava preparada. Depois da cena no portão, meus pais desapareceram por alguns dias, o que só me deixou ainda mais alerta. Quando eles não estavam em silêncio, tentavam manipular. Quando estavam silenciosos, tramavam. Bianca percebia o clima também. Ela quase não saía de perto de Lara, como se quisesse protegê-la do que quer que estivesse se formando lá fora. Naquele sábado de manhã, enquanto tomávamos café, o telefone de Bianca começou a vibrar repetidamente. Ela virou o visor para mim, mãe. Ignorou. Ligou de novo. E de novo. Até que, finalmente, meu celular tocou. Dessa vez não era ligação, era mensagem. Camila, precisamos conversar urgentemente. Não adianta fugir da família. Isso tudo pode ser resolvido pacificamente, desde que você pare com essa postura difícil. Respirei fundo. Era sempre assim, eles cometiam as agressões, mas eu era difícil. Eles humilhavam, mas eu era problemática. Eles machucavam, mas eu era dramática. Eu não respondi. Também não bloqueei.
Queria ver até onde iam. O primeiro sinal veio na segunda-feira. Assim que cheguei ao trabalho, fui chamada à sala da diretora da empresa. Não era comum, e o sorriso constrangido dela já dizia que algo estava errado. Recebemos uma ligação da sua mãe, que ela disse. Ela contou que está preocupada com a sua saúde emocional e que a Lara está sofrendo com a situação. Minha mãe ligou no meu trabalho. Ela estava exatamente onde sempre amou estar, no papel da mãe preocupada, injustiçada, sacrificada. Fiquei em silêncio por alguns segundos, controlando a respiração. Minha mãe está tentando me punir porque eu estabeleci limites, respondi. E a pior parte? Ela é tão treinada a parecer vítima que sempre encontra alguém disposto a acreditar sem questionar. A diretora concordou lentamente, como se ainda estivesse digerindo tudo. Não estamos fazendo nenhuma anotação oficial. Só achei justo te avisar. Saí da sala com uma certeza cristalina, eles estavam tentando construir um histórico. Uma série de registros para que, se algum dia chegasse a um ponto extremo, guarda, denúncia, disputa, já houvesse preocupações registradas. Quando cheguei em casa, encontrei Lara e Bianca montando uma árvore de papel, uma ideia da escola para substituir árvores naturais. Um momento simples, bonito, tranquilo. E justamente por isso, tão ameaçado. Eu não queria que elas percebessem a tempestade se formando, mas Bianca percebeu minha tensão de imediato. Eles fizeram alguma coisa, né? Eu contei. Bianca empalideceu. Eles ligaram pro seu trabalho, isso é outro nível. Sim. Era o nível em que eles não aceitavam mais a perda do controle e estavam dispostos a destruir reputações, laços e paz para recuperá-lo. E então veio o golpe final, o mais previsível e, ainda assim, o mais baixo. Naquela mesma noite, Lara me entregou o celular, vó mandou mensagem de novo. Lemos juntas, apenas quero te proteger. Se estiver difícil aí, posso cuidar de você quando precisar. Você não merece ser influenciada por pessoas com instabilidade emocional. Não era sobre ajudar. Era sobre plantar a dúvida. Era sobre tentar virar minha própria filha contra mim. Eu estava prestes a pedir para Lara bloquear, quando chegou o áudio de Bianca. Foram apenas 9 segundos, mas valeram por toda a vida. Camila, quer saber o pior? Antes de vir pra cá, eu participava disso. Eu achava normal. Eu era parte da máquina que eles construíram. Bianca estava completamente abatida. O peso da consciência caía nela como tijolos. Sentei ao lado dela no sofá. Você foi moldada por eles, Bianca. É difícil enxergar manipulação quando você nunca teve outra referência. Ela chorou em silêncio. Não por mim. Não por Lara. Por ela mesma. Porque finalmente via o tamanho da prisão emocional que acreditou ser um lar por tantos anos. E então, de repente, o silêncio foi quebrado por batidas violentas no portão. Camila. A voz era do meu pai. Abra agora. Bianca congelou. Lara ficou atrás de mim. Eu respirei fundo, mantive a cabeça erguida e fui até a porta, mas não abri. O que você quer? Perguntei do lado de dentro. Chega desse teatro. Bianca vai voltar para casa hoje. Nós não vamos permitir que você destrua nossa família. A frase ressoou dentro de mim, mas não da forma que ele imaginava. Destruir nossa família. Para eles, família era propriedade. Não vínculo. Bianca é adulta, ela decide onde vai ficar, respondi. Ele riu, debochado, como sempre fez quando queria me diminuir. Ela só pensa que é adulta porque você coloca ideias na cabeça dela. Foi então que ouvi algo que eu nunca tinha ouvido de onde vinha, a voz da minha mãe. Gritando. Bianca, você tem obrigação de sair dessa casa agora. Bianca tremia, mas não se moveu. Pela primeira vez, fez frente. Eu não sou propriedade de vocês. Meu pai chutou o portão de raiva. Você vai se arrepender do dia que saiu pela porta com essa mulher. Essa mulher. A filha dele. A irmã dela.
E naquele instante, eu soube, eles tinham perdido. Não porque nós vencemos, mas porque, pela primeira vez, a escolha não era deles. Eles foram embora gritando ameaças veladas, previsíveis e vazias. Mas eu sabia que aquela guerra emocional ainda tinha seu ato final. E ele seria inevitável. Só não seria o que eles estavam esperando. Depois daquela noite em que meu pai chutou o portão e minha mãe gritou como se tivesse algum direito sobre nossas vidas, fiquei em alerta total. Dormi leve, como quem aguarda a movimentação do inimigo, mas não com medo, com determinação. Eles tinham cruzado todos os limites possíveis, a família, o trabalho, a escola da minha filha. O próximo passo deles não seria diálogo. Seria ataque. Eu conhecia o padrão. Na manhã seguinte, recebi exatamente o que esperava, uma notificação jurídica. Não era processo, ainda. Era uma tentativa de acordo familiar enviada pelo advogado de um amigo da família, um documento carregado de palavras bonitas que significavam exatamente uma coisa: intimidação. Estava escrito que Bianca estava sob influência emocional nociva e que Lara estava sendo afastada indevidamente do convívio familiar. Eles estavam tentando usar a lei como continuação da manipulação. Eu respirei fundo, sentei no sofá e comecei a ler de novo. Cada linha deixava mais claro: não havia amor ali, só posse. Só narrativa. Só poder. Bianca, ao ver o documento, ficou tremendo. Eu não acredito, eles realmente fizeram isso. Mas eu já sabia o que iria fazer. E não envolvia brigar na mesma arena emocional deles, e isso só alimentaria o jogo. Eu iria cortar, na raiz, toda a possibilidade de continuidade. Peguei o celular, abri a pasta de e-mails, áudios, capturas de tela, tudo que eu havia guardado por anos sem perceber que um dia teria utilidade. Mensagens exigindo obediência, cobranças, insultos, chantagem emocional, manipulações. Nada de provas explosivas. Mas muitas provas consistentes de um padrão contínuo de controle e abuso psicológico. Conversei com uma advogada. Mostrei tudo. Lara também foi ouvida. Bianca, mesmo abalada, prestou depoimento por escrito. E quando minha advogada terminou de analisar todo o material, ela apenas disse: se eles insistirem, isso deixa de se chamar acordo e passa a ser uma ação de proteção contra eles. E ali eu percebi, eu não precisava atacar. Eu só precisava encerrar o acesso. 3 dias depois, uma notificação formal foi enviada aos meus pais. Qualquer contato com Lara deveria ser solicitado exclusivamente através de mim e visitas, convites e sugestões diretas a menor só seriam consideradas assédio psicológico, ligações para minha escola ou trabalho seriam tratadas como tentativa de difamação e, principalmente, qualquer tentativa de retaliação emocional seria documentada e direcionada às autoridades competentes. Não houve discussão. Não houve telefonema. Não houve mensagem escandalosa. O silêncio veio rápido. Não o silêncio da paz, mas o silêncio de quem percebe que finalmente encontrou limites sólidos, não os frágeis limites emocionais que podem ser destruídos com culpa, mas limites legais, práticos e negociáveis. No sábado seguinte, aconteceu o último capítulo, não da guerra, mas do fim definitivo da fantasia que eles chamavam de família. Estávamos na sala montando um quebra-cabeça, eu, Lara e Bianca, quando a campainha tocou. Era o porteiro trazendo uma caixa. Sem remetente. Apenas um envelope com uma única frase escrita à mão: família não desiste. Lara olhou para mim, esperando minha reação. Bianca estava rígida, como à espera de uma recaída minha, talvez aquele fosse o grande teste. Abri a caixa. Fotos da minha infância. Da Bianca criança. Cartões antigos de aniversário. Objetos que só tinham valor emocional para quem sempre buscou se encaixar. Tudo embrulhado como se fosse presente. Eu entendi a mensagem. Era a última tentativa. Não ataque. Não agressão. Mas culpa. A arma principal deles. Peguei a caixa, caminhei até a lixeira grande do condomínio e deixei cair tudo lá dentro, sem hesitar, sem dramatizar, sem olhar para trás.
Quando voltei para dentro de casa, encontrei algo que me fez entender que aquela história não era sobre eles, era sobre nós. Lara estava sorrindo. Bianca também. Não porque nós havíamos vencido uma batalha, mas porque finalmente estávamos fora do campo de guerra. Desde aquele dia, nenhuma ligação foi atendida. Nenhuma mensagem respondida. Nenhum presente aceito. Nenhum pedido de desculpas considerado como passagem de volta. Não houve reconciliação. Não houve retomada de laços. Não houve família unida no final. Eu não precisava provar mais nada. Bianca não precisava mais agradar ninguém para existir. E Lara, principalmente, não precisava aprender a amar quem a humilhava. A casa deles continuou sendo deles. O silêncio deles continuou sendo deles. E a vida deles continuaram girando ao redor de aparências. Nós seguimos a nossa. Não vencemos porque eles perderam. Vencemos porque paramos de jogar. E pela primeira vez na vida, isso foi liberdade. Se você chegou até aqui, eu preciso saber uma coisa: você teria tomado a mesma atitude que a filha tomou ao decidir proteger a mãe e cortar de vez os laços com quem só sabia machucar? Eu quero muito saber sua opinião, porque cada pessoa enxerga a família de um jeito, e é por isso que seu comentário é tão importante. Então, antes de sair do vídeo, comenta aqui embaixo se você faria o mesmo ou se agiria diferente. E já aproveita para dizer de qual cidade você está assistindo, que eu estou lendo todos os comentários e vou deixar um coração em quem participar. Se essa história te envolveu, te emocionou ou te fez refletir, não esquece de deixar o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E se você gosta de histórias fortes, cheias de reviravoltas e superação como essa, se inscreve no canal para não perder as próximas, tem muita história impactante vindo aí. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai se identificar. Pode ter certeza, essa mensagem pode atingir exatamente quem precisa ouvir hoje.